Sejam bem-vindos ao canal História e Política na Guiné-Bissau. Agradecemos a vocês por terem assistido os nossos conteúdos. Aproveitem já se inscrever no canal, comentar e dar aquela joinha. Hoje, a gente vai olhar para uma situação bem particular, né? A Guiné-Bissau, ela assumindo a presidência rotativa da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E o que chama atenção nisso tudo é o contexto, né? Essa liderança acontece num momento em que parece haver, assim, muitos relatos de instabilidade política, abalos fortes no governo do Umaro Sissoco Embaló. É uma conjuntura complexa, para dizer o mínimo. Porque, veja bem, assumir a presidência da CPLP normalmente é um momento de prestígio, né? Uma chance de projetar o país. Só que essa nomeação, ela não foi, digamos, tranquila. Surgiram críticas, vozes importantes questionando justamente se era o momento certo, o que isso significa agora. Certo, vamos tentar, desempacotar isso. Temos, de um lado, essa coisa formal, diplomática, a Guiné-Bissau num posto de liderança, né? Num bloco importante de língua portuguesa, cooperação e tal. E do outro lado, bom, essas informações todas de um cenário interno bem complicado. Descrito como conturbado mesmo, com dúvidas sobre democracias, as instituições. Como é que fica isso? Essas duas coisas juntas. Aí que está o ponto neurálgico, eu acho. A presidência da CPLP, claro, oferece essa vitrine internacional, é uma plataforma, mas assim, quando quem ocupa essa vitrine é um governo que está sendo associado, pelo menos nessas críticas que a gente ouve, a um período de instabilidade, talvez por dissolver parlamento ou por um clima geral de incerteza política, sabe? A imagem que passa para o mundo, ela pode parecer meio dissonante, né? As vozes críticas, por exemplo, falaram até da própria cerimônia de posse, que ela já mostrava um pouco essa desconexão. E essas críticas, elas vão além, tipo, de um descontentamento com a cerimônia em si. O que elas realmente sinalizam? Ah, sim, com certeza. Indicam uma preocupação bem maior, sabe? Sobre a capacidade e até a legitimidade da Guiné-Bissau agora, nesse exato momento, de liderar uma comunidade. Uma comunidade que, pelo menos no papel, né, nos seus princípios, valoriza a democracia e o Estado de Direito. Então, o questionamento é, será que essa presidência não acaba expondo uma fragilidade ou até mesmo uma crise dentro da própria CPLP? Levanta um debate sobre a relevância da organização hoje. Então, isso que você está falando me faz pensar. Será que a própria CPLP não está passando por um momento mais delicado? Uma espécie de, sei lá, decadência? Ao permitir que essa formalidade, né, da presidência rotativa passe por cima de questionamentos tão sérios sobre o que está acontecendo dentro de um país membro que está assumindo a liderança? Olha, essa é uma leitura que ganha força, sim, se a comunidade não demonstra ter, assim, mecanismos eficazes ou talvez a vontade política mesmo para lidar com situações assim, onde a liderança é assumida por um governo que está sofrendo críticas internas fortes sobre práticas democráticas. Isso pode sim ser visto como um sinal de enfraquecimento, um enfraquecimento dos valores que fundaram a CPLP. A questão vira, a CPLP está se tornando um clube onde, tipo assim, as aparências contam mais do que a substância democrática, a estabilidade real dos membros? Coloca em perspectiva o peso real da situação interna de um país quando ele assume essa liderança, né? Como é que a comunidade reage, ou não reage, talvez. Parece que a resposta, pelo menos nesse caso, tem sido mais protocolar, menos assertiva, digamos. Conta um ponto bem crucial sobre o futuro, né? E a credibilidade da CPLP. Essa falta de um posicionamento mais firme ou de um debate mais aberto sobre essas contradições pode alimentar essa percepção. A percepção de que a organização está com dificuldade de garantir coesão em torno dos seus próprios princípios. O que, para alguns analistas, pode sim ser lido como um sintoma de decadência. Ou, no mínimo, uma crise de identidade, de propósito. Fica muito clara, então, essa tensão quase esquizofrênica, né? De um lado, o palco internacional da CPLP, do outro, as sombras dessa instabilidade interna na Guiné-Bissau sob o Embaló,
e as críticas funcionando como um sinal de alerta, tanto para a situação do país quanto talvez para a própria comunidade, né? Sim, sim. E nos deixa com uma reflexão que vai além desse caso, eu acho. Qual é o valor real, sabe? A eficácia dessa liderança em fóruns internacionais quando a base política em casa está enfrentando desafios tão grandes. E mais importante ainda, como é que isso bate na imagem, na coesão e na relevância futura de organizações como a CPLP num mundo cada vez mais complexo? Fica a pergunta, né?